Muito boa noite! Hoje vamos falar sobre um tema muito especial e eu vou ter aqui um convidado, vou chamar ele. Só um segundinho. Feito, enquanto o Adriano entra aqui na nossa live. Boa noite, Carlinha! Enquanto ele entra, eu vou comentar um pouquinho como a gente se conectou, como a gente se conheceu. Recentemente a gente participou de um evento, um retiro, no final de semana, e a gente estava buscando várias questões relacionadas a essa conexão entre ciência e também a espiritualidade. E foi um prazer muito bacana de conseguir conhecer o Adriano lá, e a gente começou a conversar sobre a fusão que os nossos trabalhos têm. Eu te mandei o convite, vamos ver se deu certo, Adriano. Vamos ver aqui. Aceitar para lá que você também. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Não está conseguindo participar. Vamos ver aqui. Aceitar. Acho que acho que agora vai. Vamos. Ah, agora sim. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que estão as coisas por Tudo aí? certo. Que Graças bom. a Deus. Que coisa boa. Tudo bem. Eu estava comentando um pouquinho aqui onde foi que a gente se conectou, por que que a gente resolveu fazer essa live. Comentei que a gente estava em um retiro e acabou conectando o que você estava conversando e com o que eu faço. Então, a gente resolveu estreitar essa conversa e trazer um pouquinho aí de consciência, trazer um pouquinho de informações. Então, eu quero te agradecer imensamente pelo teu tempo, pela tua disponibilidade para a gente conversar. Imagina, Bruno, obrigado, sabe? É sempre muito bom poder falar sobre o conhecimento, né? A gente poder trazer para as pessoas essas soluções que existem hoje. É incrível como, apesar de todas as dificuldades, agora tudo começa a convergir para realmente essa integração corpo, mente, espírito, Sim. a gente começar a ter essa união da fé, da espiritualidade, respeitando todas as crenças. Ainda existem muitos obstáculos a serem, né, transponidos, mas a gente já vê, por outro lado, que já existe um movimento muito forte, muito sério, pessoas realmente muito bem embasadas, trabalhando já nesse propósito de trazer a boa nova de que realmente agora, com muitos estudos científicos, nós podemos mostrar para as pessoas de forma simples, de forma objetiva, que realmente a fé, a espiritualidade, a ciência vão caminhar juntos, com um atendimento mais humanizado. Com certeza. A gente Isso vê, faz. que depois de quase 30 anos de consultório, que muitas vezes a gente percebe que, em alguns instantes, as ciências da saúde caminhavam para um lado não muito legal, assim, no sentido de mecânico, né? Sim, Mecânico, mecânico, mas graças a Deus está mudando. com certeza. Está mudando, E eu achei né? muito curioso, porque a primeira coisa assim que eu me impactei foi de saber que você é fisioterapeuta, né? E você acabou saindo um pouquinho, eu não digo saindo, porque é tudo agrega, mas indo para um lado realmente de integralidade do ser humano, entendendo o ser humano na sua essência, compreendendo a parte de saúde mesmo, olhando o lado emocional, porque tá tudo incluso. Então, eu É, achei muito interessante essa junção assim que você encontrou dentro do teu da tua rotina, do consultório, da tua vida. Então, se você quiser contar um pouquinho pra gente da tua trajetória, um pouquinho sobre como é que você se encontrou nessa fase que você tá, quero deixar você bem à vontade aqui para você se apresentar. tá bom.
Sim, eu tenho a formação acadêmica, né? Me formei em 2001 como fisioterapeuta. Uhum. E aí, logo que eu me formei, eu comecei a atender já. E aí, ali, logo no começo, eu comecei a fazer uma formação em. Não, tem mais filhos aí. Sim, Comecei a fazer uma formação na área de medicina chinesa e acupuntura. E aquilo para mim já mexeu, porque eu sempre fui aquele cara cético, sabe? 2 mais 2 é 4, sim. e não tem como, com uma visão muito, né, sistemática, científica da coisa. E aí, engraçado, né? Me interessei pela medicina chinesa, que é totalmente empírica e abstrata. Sim. Mas me chamou muito a atenção, Mas sabe? traz muita resposta, traz Mas muita, eu nossa, gosto. muito E aí eu embasamento. entrei nesse mundo, sabe? E eu falei, então tá, né? E sabe quando você faz o curso brigando ali, né? Questionando, arrumando confusão. E, e aí começou a abrir as portas. Eu comecei a ver que o ser humano era um negócio um pouco diferente do que eu tinha estudado nos livros de anatomia e fisiologia, que já explica muita coisa, mas aí eu vi, opa, não é só isso. Aí a gente começa a atender. E aí você começa a usar os recursos que você tem. E aí você tem um resultado. Só que aí passa um tempo, aquele paciente volta com outro problema. E agora? Não, então agora eu tenho que estudar outra coisa, né? Porque me falaram aí, estou vendo um movimento falando que tem emocional envolvido. Né? Mais Naquela uma coisa época, que eu não estava prevendo. exatamente, naquela época, em 2005, né? Quando eu comecei a olhar para isso, você falava de emocional, todo mundo falava que era frescura, que era bobagem, tinha um preconceito muito forte sobre o que era emocional. E aí eu comecei a olhar melhor para isso, sabe? Uhum. Foi quando eu caí na leitura biológica, na microfisioterapia. E Legal. aí comecei a estudar medicina germânica, né? Dr. Hammer, e aí entrei na microfisioterapia, fui da terceira turma lá da escola de terapia manual, e aí realmente abriu já muita coisa, porque daí a gente começou a pegar ancestralidade, começou a pegar a vida intrauterina, pai, mãe, né? E aí o negócio aumentou, e aumentou muito, e foi muito bom, sabe? Abriu aquele leque. Mas aí, lá por 2010, 2012, eu via que os problemas muitas vezes persistiam. E eu sou daquele que quer resolver. Eu falava, tá faltando alguma coisa. E sempre nessa busca, sabe? Tá faltando alguma coisa. E eu comecei a estudar a mente. Comecei a estudar a mente, comecei a estudar filosofia cristã, porque eu vi que as pessoas precisavam também de ferramentas para elas andarem com as próprias pernas. Perfeito. Que a gente dava o remédio, passava o remédio, pegava na mão, pegava no colo, mas eu tinha que dar alguma coisa para essa pessoa se virar sozinha depois. Sem dúvida, você não vai estar com ela 24 horas por dia. Exatamente, dá Sim, liberdade, né? Falar, ó, meu filho, chega de vir aqui, vai com você agora. certeza, dá Né? autonomia, Se concordo 100%. precisar, se Sim. precisar, eu vou aí, mas eu sentia que faltava isso no meu coração. Comecei a estudar filosofia cristã, Uhum, depois estudei espiritualidade, né, uhum. bem profundamente, sem gostava das religiões, mas via mais o lado filosófico, Claro. sabe? Não entrava especificamente em religião nenhuma, até que ali em 2017, 2018, eu comecei a unir a ciência, a fé e a espiritualidade. Os dois Corajoso. lados. Exatamente. Aí começou a briga. A briga nos dois mundos. Sim, sim, Porque não é só aqui, a gente pode falar disso hoje, né? Porque a gente tem que lembrar, e já tem muita pesquisa nessa área, que existe um mundo invisível, que sim. as coisas acontecem,
e a gente não entende, às vezes, por quê, da onde que veio aquilo lá, enfim. E Sim. aí eu comecei a partir, sabe, para essa união. Foi aí que eu vi que realmente a gente poderia entregar para a pessoa a liberdade. Uhum. Realmente, liberdade de poder se entender, de poder se resolver, sabe? E ter um pouco mais de tranquilidade, de paz. Porque a ideia realmente é que as áreas da ciência, da saúde, possam entregar um caminho onde a pessoa possa se entender. O organismo complexo, tal como ela é, que ela possa realmente andar com as próprias pernas, né? E foi aí que o negócio começou a Sim. ficar mais interessante. A Carla é minha paciente e ela também é estudante da técnica que eu trabalho e também fisioterapeuta e está comentando ali que também é universalista. Então ela está super interagindo aí com a gente, está super, Sim, super dentro do que a tá gente entendendo, pensa e do que a gente acredita, sim. tá Não, com entendendo. certeza. E é muito interessante, porque se a gente. Boa noite, Rafa, bem-vindo. Se a gente for parar para analisar, o Dr. Hammer, ele tem uma história, né? Ele teve um histórico que foi cortado ali, acabou não conseguindo terminar as análises deles, que era super profunda, mas de alguma maneira ele teve um porquê de atrás de todo o estudo que ele fez. Eu vejo que isso, de alguma forma, acaba sendo também na vida das pessoas hoje um chamado, né? Eu não tive crise de ansiedade à toa. Eu tive para poder hoje, de repente, estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas aí me vem uma questão, Adriano. Nem sempre a gente pode parar a nossa vida por causa de uma doença e focar nela para conseguir compreender nela dela a fundo e moldar o que a gente estava trabalhando para trabalhar com isso, né? A gente às vezes precisa depender de profissionais que vão ajudar a gente a conseguir olhar para isso de uma maneira que a gente possa confiar, que entregar, de certa forma, uma parte importante da nossa ajudar a gente a ativar a nossa autocura, né? Eu acredito que essa parte da espiritualidade anda muito casada, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas não tem Deus no coração, e aí a gente olha para um lado que não é bem assim, né? Então a gente entra numa seara diferente, difícil de muitas vezes você conversar, mas eu gosto bastante dessa maneira que você traz, que são universos diferentes que acabam andando junto. Mas eu queria perguntar para você, como é que você lida com isso no teu dia a dia? Como é que é isso em consultório? Você encontra essa dificuldade? Ou as pessoas chegam até você já com uma cabeça um pouco mais aberta? Como é que é isso, assim? Ah, legal. Eu vivo nos dois mundos, sabe? Eu vivo no mundo de pacientes e pessoas que já conhecem o meu trabalho, já estão comigo, já foram indicados, falam, ah, vai lá, ele faz uns negócios meio estranhos, Não sabe mas explicar funciona, muito né? bem? Ninguém sabe explicar. Então eu vivo nesse mundo que as pessoas indicam, mas eu vivo também naquele mundo que as pessoas recuam, Hum, né? Que elas acham estranha essa abordagem, sabe? E isso é perfeitamente compreensível, porque ainda eu falo, ao mesmo tempo que tudo isso é óbvio, ele ainda é desconhecido. Uma sim, coisa que está no Evangelho, está na Bíblia, que Deus deu a ciência para a gente, e também Jesus fala várias vezes da nossa capacidade, mas fala também como a nossa capacidade ainda é limitada pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. Então, a gente vive nesses dois mundos, sabe? Mas o que eu trago é justamente isso, sabe? Eu faço muitas análises, eu cadastro todos os pacientes e venho olhando a mudança nas pessoas. E a mudança é o quê? Ninguém aguenta mais, né? Só remédio, sim, só cirurgia. Não somos contra, não tem problema. Não são as intervenções que são ruins ou problemáticas, são as indicações. É sim. hora disso, é hora daquilo. O que a gente vê, então, é essa sede da busca. As Uhum, pessoas uhum, estão em busca, né, de, fala, poxa, já trato da minha depressão,
já trato do meu pânico, da minha ansiedade, dos meus medos, da minha insônia, das minhas dores há tanto tempo, com tantos remédios, com tanto isso, com tanto aquilo, e aí não resolvi. Né? Olha, quem sabe então será que não é hora de você tratar o espírito? Sim. Porque a gente tem visto que os problemas mais difíceis a gente tem conseguido resolver com o tratamento espiritual, unido Interessante. às outras técnicas, sabe? Claro. Então eu trago essa abordagem para as pessoas e, surpreendentemente, até mesmo as pessoas mais, vamos dizer, desconfiadas, elas têm sentido bem, sabe? Têm aceitado bem, porque as dores emocionais, físicas, espirituais estão muito grandes, muito grandes. A gente vê isso no consultório. Eu atendo de 10 a 12 pessoas por dia, Nossa, então bastante, Adriana. eu atendo bastante, graças a Deus. Então a gente vê o desespero, sabe? A cronicidade das doenças, o tanto que as pessoas estão precisando de ajuda de verdade, sabe? E aproveitando, e isso é muito importante, os profissionais da saúde, sabe, olharem muito e tomarem muito cuidado para não entrar no automático. Os anos, eu falei, eu que sou mais velho, os anos eles vão roubando a gente do trabalho humanizado, sabe? Da entrega naquele paciente, sabe? De Eu ficar entendo. com ele, acolher ele, sabe? Então, eu escuto, talvez muitas vezes eu também falhei, mas eu escuto muito as pessoas falarem, eu sentei, falei, levantei e não mudou, sabe? E aí a gente entra na parte científica, né? Então tá, vou trabalhar só com evidências científicas. Eu passei por esse conflito por muito tempo. Vou trabalhar só com evidência científica porque é mais seguro, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho medo das mistificações, das forjações mentais. Aí eu falei, cara, vamos parar para analisar. Eu já vi, e não foi mais de uma vez, uma paciente melhorar de forma impressionante, só de você falar para ela, né? Você vai escutando aquilo na anamnese, e ela fala assim: olha, doutor, quando eu pego meu tercinho para rezar, aquele tercinho, né? Tipo, eu me transformo, eu sinto Deus. Então eu falei, gente, que evidência científica isso tem? Nenhum. Mas é o quê? Aí você começa a analisar fisiologicamente e espiritualmente aquilo lá, aquilo tem um valor para ela. No momento de dificuldade, de desespero, de medo, de ansiedade, ela pegou o tercinho dela e foi lá fazer a oração dela. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um ajuste. Falei, fulana, como que é esse tercinho? Como que você faz? Eu faço assim, assim, assado. Aí você usa a ciência. Então faz o seguinte, pega o seu tercinho, senta numa posição cômoda e confortável, fecha os seus olhos, apaga a luz, bota um louvor de fundo bem Porque ela baixinho, acredita. respira, porque eu estou induzindo ela a um estado neurologicamente favorável a ela se conectar. Só Perfeito. que aí você vai fazer 15 minutos por dia uma oração do coração, que tem comprovação científica em relação à oração decorada. Então eu ajustei o tercinho dela. Perfeito. E ela melhorou muito. Caramba. Muito. E eu não fiz nada, porque eu testo às vezes com os pacientes, né? Então, faz o terceiro 15 dias e volta aí, sabe? Melhorou demais uma ansiedade. E ela Sim. estava fazendo um exercício de neuromodulação, Claro. uma mentalização, E com o dentro tercinho dela, que é o valor dela, né? e Então, sem invadir ela com algo que de repente nesse momento não faz sentido ela trocar, de pensar diferente, só ajustou no ambiente dela. Foi algo bem interessante, bem uma sabe? troca Então, assim, sutil e olha o importante. tanto que isso é Sim. simples. Agora, já pensou se eu falo para ela, Dona Maria, que bobagem, tercinho, isso não tem nada a ver.
larga a mão disso aí, ó, você vai fazer isso aqui, ó, sabe? Tanto que ia doer, né? O tanto que ia ferir. Então, a ciência, a comprovação científica, ela é válida. Sim. E isso dá muita discussão na internet. Mas eu falo, hoje as pessoas me perguntam, você trabalha só com evidência, Adriano? Eu falo, olha, eu ando no caminho do meio. Não, e é o melhor caminho, É, porque se a gente for parar para analisar, assim, eu tenho levantado muito essa questão, porque a gente precisa também estar aberto a validar as coisas, não é porque está lá como científico que a gente também tem que 100% acreditar, porque tem muita coisa ali, eu não vou ficar sendo aqui, né, assim, ficar trazendo muita coisa polêmica, mas a gente acabou de descobrir que 60% dessas comprovações científicas são fraudes. Então, assim, claro. né, a gente tem que ter um pouco de. Não é porque sempre foi assim que sempre vai ser, né? A gente precisa analisar as Exatamente. coisas, analisar os fatos. Então, isso que você está trazendo é muito interessante, porque é um enquadramento simples que não impacta a pessoa no sentido de mudar o que ela pensa ou a religião dela. Você só adapta mesmo. Bem, bem interessante mesmo essa forma de trabalhar. Sabe? Tem muita coisa, porque, por exemplo, já foi. Então, assim, é saber usar a ciência, né? Já tem Uhum. comprovado cientificamente que o pensamento não está no cérebro. Então, o pensamento não é uma questão de cérebro. Aí eu falo, né, onde é que está o pensamento? Nosso corpo todo, né? Elétrico. Exatamente. Então, assim, tá, eu falo, eu brinco, está no limbo, né? Vai para onde o pensamento? Então, assim, e aí? Não vou tratar o pensamento, né? Porque se não tem comprovação científica, o pensamento existe. O que que eu faço? Sabe? Então, é saber usar, né? É saber manipular as variáveis com respeito, saber observar, Sim. ter cuidado também para não mistificar. Esse é o lado ruim, eu falo, por isso que é o caminho do meio. Nem só ciência e nem só pseudociência. É saber, né, você andar nos dois caminhos, parar, pensar, avaliar, ver, testar de forma segura, esperar o paciente voltar para ver como que acontece, né? Porque se a gente for ver, o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina. Sim. E do que está nos artigos, né? Eu e você e os profissionais no geral, a gente também tem limitações de conseguir compreender o todo, porque a gente também tem uma visão limitada perante a tudo que a gente está vivendo. A gente também coloca, queira ou não, em alguns aspectos, uma fatia daquilo que a gente viveu, e a gente tem as lentes do mundo conforme essa vivência de vida. Então, claro que a gente sempre, né, veste o jaleco e vai para a sessão tentando compreender o processo, mas de alguma maneira, por mais que a gente estude, tem coisas que não são respostas concretas. A gente acredita que seja aquilo. Então, isso muitas vezes também entra nesses conflitos e nessas questões de que um acha uma coisa, o outro acha outra, e não adianta nada ficar brigando e duelando. Mas perdão, pode falar, Adriano. Não, imagina, eu penso muito assim, sabe? E Jesus ensina união e composição, sabe? Então, é pelo amor. Se você discorda, tudo bem, você tem o direito de discordar. Eu também discordo de você, Uhum. e tudo bem. Mas a gente tem que evitar as ofensas, sempre. Então, se a gente se propõe a ser profissionais da área de saúde, em qual seja a área, é normal a gente ter. É saudável Sim, discordar. Tem que discordar. A gente tem que aprender a ter uma discussão sem ofender. sim. Se você acha que é melhor ir para o sul e eu acho que é melhor ir para o norte, porque você se embasa nessa tese, e eu nessa. Eu acho ótimo isso aí. Lá no encontro mesmo, eu conversei com uma colega que defende, com os argumentos dela, Uhum. que não existe livre-arbítrio. Né? Ah, E a sim. gente conversou uns 40 minutos lá e a gente não se desentendeu. E eu defendo que existe. Sim. É, eu tenho o meu embasamento, que existe o livre-arbítrio. O embasamento dela é muito bom, sabe? E ficou tudo bem. E eu saí com o meu entendimento e ela saiu com o entendimento dela.
e ninguém brigou. Ótimo. Pessoas adultas conversando, tá tudo bem. E é isso, a gente tem que trazer isso para a ciência mais, Com porque certeza. a gente não precisa impor nada para ninguém. Não precisa, sabe? Mesmo você tendo certeza que você está certo, tendo todo o embasamento, não precisa. Se a gente pegar o modelo crístico, ele em momento algum impôs, ele mostrava e deixava as pessoas decidirem. Uhum. Ele uniu todos os povos, todas as crenças, independente da religião, da crença de cada um, ele falava que Deus é um só. Então, sem interferir, né? Sem, olha, então não acredito nisso, Adriano. Mas tudo bem, você tem o direito de não acreditar, né? Tem o direito e é normal. Então, isso é uma coisa que eu acho um movimento que a gente tem que trazer para as redes sociais Sim. para acabar com tanta ofensa, com tanta briga. Isso não é união e composição, isso não é fraterno. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento, sabe? De aprender realmente a ser mais amoroso Sim. quando Com discordamos. Discordamos, certeza. então tá bom, vamos comer uma pizza. Exato, mas é que também hoje, se a gente foca nessa questão que a gente está tratando agora, pessoalmente, eu não vou ser grosseira com você, a não ser que esse seja o meu perfil, e aí é uma outra questão, mas nas redes sociais as pessoas se transformam, né? Elas usam como se fosse uma máscara e ela tá protegida ali, eu não sei quem é, e aí parece que fica um negócio um pouco mais, perde um pouquinho. Mas isso já é assunto para um outro momento, né? É, quero Sim. conversar com você para a gente entender e trazer um pouquinho mais para o pessoal aqui, que você me falou algo muito interessante e uniu também com algo que eu conhecia, mas eu acredito que você vai trazer uma visão muito maior do que a que eu compreendo hoje, que é áreas do nosso corpo que de alguma maneira são impactadas com essa conexão mais espiritual, com essa conexão com o tercinho, como você trouxe da paciente, ou enfim, né, através de um processo de talvez até um processo de respiração mais profundo que pode trazer essa conexão, independente de como a pessoa se conecte com algo que é maior que a gente, né? Como é que isso é ativado, como é que isso funciona. Se você quiser trazer um pouco para a gente disso, que eu conheço é mais a questão da glândula pineal, mas gostaria muito que você explicasse para a gente aí da tua forma. É muito interessante, sabe? O que que a gente sabe? Quando estamos na dor, a mente, o que que é a mente? Normalmente são os pensamentos dolorosos, as dores da alma, as coisas que estão lá no 88% do nosso subconsciente, que é 88% que a gente não enxerga sobre nós mesmos. Normalmente nós temos de 10 a 12% que é conhecido como consciente, que é o que você enxerga, é o que você vê a respeito de você mesmo. E essa grande outra parte, que são as dores da alma, o motivo pelo qual você sente medo, o motivo pelo qual você se irrita, o motivo pelo qual você tem ansiedade, fica conflituoso e guardado, escondido lá nas sete chaves, porque como dói, nós não queremos ver. Sim. Estamos prontos para ver, então a gente foge. É a teoria de Platão lá da caverna. A gente fica preso lá no escuro e não quer olhar. O que que acontece? Isso a nível cerebral, nós usamos o nosso cérebro mais reptiliano, Uhum. arqueocórtex. Você fica lá na parte basal do cérebro. Esse cérebro, ele é um cérebro ancestral, onde nós, então, estamos preparados para o mecanismo de luta ou fuga. Então, vamos estar sempre reagindo. Amigo. Reagindo. Falou A, é B. É toma lá, dá cá. Olho por olho, dente por dente. Então, você não consegue ter clareza, não consegue ter serenidade. Você está o tempo inteiro fazendo projeções de possibilidades negativas que você criou que vai acontecer. Então, a nível cerebral, você fica preso nesse ciclo. E aí, quem domina esse ciclo? É o corpo físico. Então, o coração acelera, pulmão, constrição dos órgãos, constrição muscular, músculos e articulações mais rígidas.
E aí o corpo físico domina. Fisicamente é o corpo físico que te prende. A mente fica em estado de sofrimento e o corpo físico faz a retroalimentação, mantendo esse padrão, e é o automático da vida. Então, todo dia você levanta, faz as mesmas coisas. Você levanta pelo mesmo lado da cama, desliga o celular lá com o mesmo dedinho, escova o dente, toma o seu banho, tudo igual. Toma um café lá, vai para o trânsito, pega o carro. Chega no trabalho, você olha para as pessoas, para o seu trabalho lá que você faz muito bem, tem as mesmas reações emocionais, não vê a hora de chegar, ter um tempinho mexer no celular, voltar para casa, assistir a sua série, ou seja, e aí passou mais um dia e aí fica aquela pergunta: o que você aprendeu? O que mudou naquele dia? Você teve os mesmos padrões de programação do cérebro arqueocórtex. Uhum. Você estava em estado de alerta o tempo inteiro, produzindo substâncias químicas que são nocivas, alterando o seu funcionamento. Com o trabalho que você faz, um trabalho que é desenvolvido, você vai lá, através da neuromodulação, através das técnicas de mentalização, de respiração, através das técnicas do Dr. Hammer, da microfisioterapia, né? O que, que dá para fazer? Você muda primeiro a área do cérebro, você leva o paciente a usar de forma mais precisa e intencional o lóbulo frontal. Perfeito. Você faz essa ativação do lóbulo frontal ali, que é o quê? A área da consciência, a área da serenidade, do raciocínio, da capacidade de tomada de Sim. decisões, da paciência, da tolerância, do amor. E isso faz conexão com a pineal. E aí, o que, que acontece a nível corporal? Além, claro, de diminuir a frequência cardíaca, respiratória, do sangue fluir com mais facilidade, você começa a perceber melhor você mesmo. Sim. E aí você começa a acessar os 88, perdão, 90% do subconsciente. Uhum. Você começa a desenvolver um estado de presença. Estar presente. Olha como é bonito, né? Presente, presente. Você, é o presente que Deus nos dá, é estar presente. Sim. E aí, o que, que acontece? Todos esses gatilhos que deixavam você ativando o arqueocórtex, você constrito, retesado, tenso, preocupado, eles estavam te prendendo no passado. São Sim. programações do passado, os fios do passado que ficam te prendendo, tá? E aí você faz esse trabalho, faz o paciente usar o lóbulo frontal, né? Ele usa o lóbulo frontal, acessa a sua pineal, faz a sua conexão com o divino, Uhum. e aí ele consegue acessar o que ele tem de melhor, que é a força interior dele, que é uma força suprema e infinita que foi colocado por Deus dentro de nós, que é conhecido como corpo átmico, que a gente conhece como centelha divina, Uhum. né? E aí a brincadeira muda, muda e muda muito, porque daí você estando presente, acabam as projeções mentais, acaba o sistema de luta ou fuga. Sim. E aí você começa o segundo passo, que aí começa a doer. Não é tão Estando presente, confortável. Sim. fugir a ansiedade, o medo, as preocupações, ela é confortável ainda. O segundo passo, ele fica um pouco doloroso, mas é libertador. Por quê? Estando em estado de presença, você sente um alívio muito grande. Você Uhum. sente realmente a diferença fisiológica, só que você começa a se perceber. Aí é o primeiro estágio do despertar. Quando a pessoa desperta? Quando ela pega e fala: Ah, fui eu, né? Foi. Eu criei isso aqui, Sim. a minha vida foi você. E E aí até a gente tem que estar então, perto. sim. Aham. E até então, nesse um pouquinho antes desse despertar que você está mencionando, entra todo o processo de vícios, porque ela tenta fugir daquela realidade de alguma maneira, né? Às vezes tem dificuldade para dormir, fica perturbada porque não consegue relaxar o suficiente, e aí entram
vários dos sintomas que a gente escuta hoje no dia a dia, né? Então, que interessante, Adriano. Eu acho que eu te cortei. Você tava falando aí, mas só para a Não, gente, mas antes, né, muito bem dessa colocado. consciência, a gente tem esses Exatamente. probleminhas. Exatamente, mas foi muito bem colocado essa questão dos vícios, né? Olha a quantidade de vício que Sim, tem. E aí, você falando disso, vou pegar um gancho e não sei se você já percebeu, se vocês já perceberam, mas escreva o que eu estou falando. O mal desse século hoje vai ser a pornografia. tá Eu terrível. tenho vários casos. Tá terrível, 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 sabe? E é um mal assim que tá difícil de tratar, sabe? Tá atingindo mulheres também, não só homens, sabe? Sim. Porque também com a internet acabou facilitando muito as coisas. E Quando eu agora, falo, quando eu falo pornografia, eu atendo os dois lados, o certo, usuário e a pessoa que vende. As entendi. mulheres que vendem, sabe? Tem um Essas índice mulheres, gigantesco de aquela palavra que a gente não pode falar isso, nesse perfil, né? exatamente, tem. Só que essas mulheres, quando chegam num momento da vida, sabe, que a dor é tão grande quando olha, porque não tem como apagar o passado, você pode ressignificar ele. Nossa, super, E aí super, mas é querem pesado? casar, querem ter filhos, sabe? Então é muito, tem que ter muito amor, muita misericórdia, tem que ter muita paciência. Esse fruto, você vai ver, a gente vai colher ele aí daqui uns 5, 10 anos. Sim. Várias e várias vão ser as sequelas, sabe? Mas a gente vai ter como ajudar. Não, com certeza, mas é um assunto super tabu, super delicado e vale uma live para falar só disso, porque é Vale, realmente algo bem vale. importante para alertar as pessoas, assim, se a gente for ver, eu até bati uns prints de umas notícias que eu vi esses dias atrás falando do crescimento do OnlyFans, falando de várias coisas assim que você olha e você pensa que o dinheiro ele tá acessível para todo mundo. Tá. Mas aonde você está colocando ele é algo que às vezes você fala, poxa, eu não tenho como crescer, eu não tenho como fazer, mas para outras coisas tu tem. Então, enfim, né? A gente entra numa outra questão aí também, que são os jogos, enfim, toda essa parte, Nossa, tá forte. Tá muito tá? forte, sabe? Isso E aí. é um, e é um estágio antes desse processo bonito que é a consciência, né? E muitas vezes a gente acredita que está consciente, a gente acredita que está liberto, e ainda a gente nem começou a trabalhar esse processo. Então, Porque quando a pessoa tá no vício, né, ela tá nas justificativas e nas forjações. Então é aquela pessoa que está falando assim, não, todo mundo faz isso mesmo, é normal hoje em dia essas coisas. Não sim, é normal. Eu trago muito uma palavra assim, até ensino nas aulas da mentoria. Normal é uma coisa, comum é outra. Isso é comum, não é normal. não. É, E eu não, vejo pouca gente falando sobre, assim, pessoas que eu tenho convívio hoje, eu não escuto muito falando sobre essa questão, assim. não É bem estão importante mesmo. entrando ainda, porque ainda é uma coisa que está É um atingindo tabu. muita gente. É. Por exemplo, no Japão, eu estava lendo um estudo, 40% dos homens nem procuram mulher mais, Meu sabe? Deus, já é assim. Porque eu 40%. acredito muito que muito em breve a gente vai ser, como é que fala? Assexuado? Deus me livre. Mas não sei, do jeito que as coisas caminham, né? Mas, É, nossa, 40%. E tem uma população gigante lá, né? vamos lá. Então, assim, é uma fatia considerável. Imagina. É, então é preocupante. Sim. Mas voltando ao nosso foco aqui, você trouxe para a gente essa questão da gente conseguir, então, conectar através do corpo, trazer um pouco mais de presença, ter um pouco mais de noção do que está acontecendo na nossa vida, desligar o piloto automático e conseguir ter essa conexão maior com o que de fato importa. E traz talvez um pouco de propósito aí também, nessa, E, de e, compreender por que que a gente está aqui, dessa e visão. aí entra uma fase de dor, mas uma fase muito bonita. Quando você desperta, sai das justificativas, das forjações, dos vícios,
que você para de culpar o externo e traz para o interno, para a presença, para você ver o que realmente você precisa ressignificar e mudar, entra justamente essa caminhada do despertar. E aí, nessa caminhada do despertar, eu trago muito a parte filosófica dos pacientes, o conhecimento. Então, a gente Uhum. ensina as ferramentas, sabe? A gente já veio trabalhando com eles o passado, as técnicas, né? Do passado para desligar o passado. E aí a gente entra muito na parte filosófica. Porque o conhecimento, realmente, quando aplicado, ele é a chave para a liberdade. Sim. E aí a gente entra com essa parte e é ali que a gente percebe que realmente o corpo físico muda, mas ele muda por quê? Porque muda o espírito. Então, o que eu tenho visto muito, eu correlaciono demais a parte fisiológica do sistema nervoso autonômico com os chakras. Coincidentemente, né? Se você pegar os 7 chakras, eles Uhum. têm relação anatômica com o sistema nervoso autonômico, né? Coincidentemente. Eu acho legal essas coincidências, né? Sim. Então, se você pega, por exemplo, o laríngeo, ele faz uma conexão com o gânglio estrelado. O gânglio estrelado, além de controlar a questão da fala do laríngeo, controla o cardíaco também. Uhum. E aí a gente vai para o mesentérico, para o esplênico, que são todos gânglios que fazem ramificações e controles de tanto de feedback positivo quanto de retroalimentação de tudo que está acontecendo no nosso corpo, que vai informar o cérebro. Sim. Então você vê que quando a gente entra com a parte do equilíbrio energético, você está, na verdade, fazendo uma grande técnica na raiz do problema, que é energético, espiritual, fazendo a neuromodulação do sistema nervoso já. Porque daí a pessoa está mudando toda a questão dela simpática e parasimpática, porque daí você está agindo em nervo vago, você está agindo em gânglios, você pega núcleos da base e muda. Claro que muda. E aí, por que que muda? Você faz a pessoa realmente parar para ouvir a verdade, Uhum. que é o conhecimento de Jesus, conhecimento filosófico e de outras grandes mentes, como Yogananda, Jung, Lacan. Você vai trazendo as grandes mentes para eles, até o professor Hélio Couto, tem muita coisa que eu uso também, que eu gosto, sabe? Eu tenho uma formação bem extensa na Provida também, gosto muito do Dr. Celso Charuri. Então a gente vem entrando daí com esses grandes mestres de luz e aí vai trazendo conhecimento. E o Uhum. conhecimento vai levando a pessoa no processo reflexivo, é, e a gente já sabe o que, que acontece, né, fisiologicamente. Quando você entra num processo reflexivo, introspectivo, você com você mesmo, você entra no processo de silêncio mental. Certo. Isso é a chave. Quando você está em silêncio mental, o seu lóbulo frontal ele expande, né? Ele começa realmente uma hipertrofia, porque daí o que, que é o silêncio? O silêncio ele é o exercício da paciência. O paciente é aquela pessoa que sabe esperar. Então tá, eu vi que o caminho é esse. Eu sei que o caminho é esse. Então eu vou construir um novo eu a partir de agora, né? A nível cerebral é impossível realmente, né? Por isso que é aquela história, pau que nasce torto não se endireita. Porque aquelas conexões, né, dos axônios, dos neurônios, que você construiu desde o momento lá Da da concepção concepção. até hoje, ela tá, é esse caminho. Sim. Esse não muda. O que a gente pode fazer é construir outro, que é a neuroplasticidade. Sim, Né? perfeito. Essa ressignificação que você estava trazendo para a gente, né? Essa questão de olhar para uma nova perspectiva, É que é isso, só sabe? assim que a gente consegue mudar o Dá. mais do mesmo. Você criar de fato uma nova realidade, né? Você criar um novo. Interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu não sei se cabe, né? E se de repente não tiver tanto a ver, a gente parte para a próxima. Eu vou- Mas temos falado muito de temperamentos, e eu sei que essa parte de temperamentos, de personalidade, é muito antigo. É algo que eu vejo assim em questões, nossa, em livros muito, muito velhos, assim. E dentro dessa parte de temperamentos, a gente tem lá os quadrantes. Eu não sei se essa é uma coisa que você se identifica, do melancólico, do sanguíneo, do colérico.
que o melancólico ele tem uma tendência maior para conseguir fazer isso que você está mencionando, para conseguir É, esperar, para conseguir ter essa introspecção. Mas isso não significa que os outros perfis não consigam treinar também, né? Não consigam, de repente, de alguma maneira, se esforçar um pouco para chegar nisso que você está trazendo. Porque tem pessoas que naturalmente são mais tranquilas, são mais ó, propensas a, a respeito, a autoanálise. É. né, eu trago no mundo espiritual, a gente classifica assim, a pedra, Uhum, o vegetal e o animal. E aí o noético, que é o divino mais próximo. Então a gente classifica nesses 4 estágios, que são estágios de comportamento humano, que é muito semelhante ao que você trouxe. Eu acho que só muda um pouco o nome. A pedra é aquele estado que você está de frieza, duro, rígido. Alguém vem falar alguma coisa para você, te trazer alguma coisa, você, isso não me interessa. uhum, Eu tenho que saber disso aí, isso não me agrega em nada, não vou ganhar nada com isso. É, você é frio, duro. Tá? O vegetal é a planta. Está sempre precisando de uma aguinha, de um colo, né? sim. De um carinho, de um tratamento. Ele não quer nunca sair do terapeuta, ele quer ficar no terapeuta, casar com o terapeuta. Uhum, Ele sempre precisa ser acudido, sim. né? Ser ajudado. E aí o animal, que são as reações de raiva, que acho que o pessoal chama de colérico, né? Que são as pessoas que estouram por causa de pouca coisa, né? E o divino, né? O noético, que é a pessoa que já está num entendimento diferente, ela está em paz, ela já reconhece algumas coisas. Mas no nosso entendimento, a gente sabe, assim, que nós oscilamos dentro desses 4, Uhum, sabe? Que a gente tem tendências, mais um, mais outro. Tem pessoas que é muito mais forte um, né? A sim. gente vê que tem pessoas assim, hoje mesmo à tarde eu atendi um cara que ele é tão colérico, assim, tão animal, que ele se morde e a Pecado. mão dele é tudo cortada. Ele se morde. Uhum. Ele falou, Adriano, eu agradeço a Deus todo dia que eu não bati ainda na minha mulher e nos meus filhos. Ah, é pecado. Mas ele me morde Muito tanto, sofrimento, né? muito sofrimento, tanto que ele está introjetando. Ele se mordeu tanto que deslocou o maxilar. Você imagina a força que ele fez. Né? Tem muita gente em sofrimento, meu Deus do céu. Tem. Sabe? Mas eu gosto muito, Bruna, de juntar essa questão de temperamento Uhum. com a parte espiritual. Né? Sim. Se puder, aqui a gente traz um pouco das influências, sabe? Dessas influências que os irmãos, ainda com pouca luz, trazem para a gente também. E o que acontece para a gente deixar ou não ser influenciado, sabe, por esses amigos que ainda estão tão distantes da luz, assim como nós muitas vezes, né? Então, eu acredito e vejo, e tem muito estudo já que mostra que também, além da gente oscilar dentro desses temperamentos, esses temperamentos podem ser modulados por essas influências energéticas, sabe? Uhum. É bem, bem significativo. É uma coisa que a gente. Por isso a importância também de autoanálise e inclusive também de pedir ajuda. Em alguns momentos é difícil você ter percepção sozinho. Então entra essa questão de você buscar por alguém que de repente já passou por algo parecido, alguém que tenha estudado sobre e de fato sair dessa questão. É, Então a gente falou um pouquinho das áreas e você acha que falta falar ainda um pouco mais sobre como a gente pode treinar mais de repente o nosso cérebro para conseguir chegar nisso que você trouxe, nessa questão, né, de ter um pouco, é como se a gente sentisse mais paz, a gente conseguisse compreender que a gente está mais no caminho, a gente conseguisse ser mais tolerante perante a vida. É, existe forma de treinar? Assim, na tua visão, eu chuto aqui, né? Meditação, eu trago aqui algumas coisas que eu conheço, mas por favor, fique à vontade para você mencionar se
tem algo diferente disso? Ou isso você acredita que não funciona? Queria que você trouxesse pra gente algumas ideias, assim. Funciona demais. Eu trabalho assim, sabe? É, eu trabalho muito com as técnicas de mentalização. Muito Uhum. mesmo, sabe? Eu gosto e trabalho com isso faz muito tempo. E realmente hoje já tem muita evidência científica de que com 6 semanas apenas a gente já gera um grande resultado a nível de lóbulo frontal. Bacana. Então, o que que eu faço? Eu venho trabalhando primeiro o passado da pessoa. Uhum. Que eu entendi, Bruno? O passado, ele deixa você preso. Os fios do passado lá te prende, te gerou uma programação e essa programação faz você entrar dentro desses temperamentos, desses hábitos. Só que aí, beleza, é, você ressignifica o passado. Ressignifiquei o passado? Sim, ótimo, melhora, melhora. Só que esse passado deixou uma sequela, né? O Sim. seu cérebro foi pavimentado com base na sua história, no seu passado. Então precisa, para ser realmente eficaz o tratamento, precisa mudar o cérebro, precisa treinar. E para mudar o Sim. cérebro é só treinando, tem que treinar todo dia. Eu brinco com os pacientes. Você não gosta de ir para academia, você não quer botar o shape? Tem que botar o shape na mente. Só que a mente é Sim. mais rápido, você treina 15 minutos só, não precisa ficar 2 horas na academia. É muito mais fácil. Né? Mas é Então, um bom exemplo, porque fixa na nossa cabeça com algo que a gente já conhece, né? Com algo que é é, familiar. porque tem que Uhum. 15 entender, tem que minutos. treinar a mente, Sim. 15 minutos por dia. Então, a minha metodologia de tratamento, eu faço isso. Eu limpo o passado, Uhum. tiro os fios, ressignifico, esclareço e depois a gente começa a treinar a mente. E Eu vou você, ensinando tra- um processo. Aham, pode perguntar. você trabalha com algo relacionado à hipnose? Como é que é essa limpeza? Você pode trazer pra gente? Como é que funciona essa questão de Ali, limpeza do passado? eu trabalho com a Com a micro mesmo. microfisioterapia. Uhum. Eu avalio como está o estado físico do paciente. Eu tenho uma formação também em osteopatia. Então, na osteopatia, a gente faz uma avaliação bem profunda da parte do corpo físico. Vejo muito como está essa questão do funcionamento do sistema nervoso autonômico, o tanto que está essa reserva autonômica do paciente a nível de estresse, para conseguir colocar as melhores intervenções e ver o que ele vai ter resposta. Porque se o sistema autonômico dele está com uma reserva baixa, você coloca uma técnica um pouco mais, não exagerada, um pouco mais forte ali, ele responde Sim. mal. Porque ele não tem reserva autonômica para responder ao processo de cicatrização. Então aí eu vou modulando ali. Depois que eu venho trabalhando com a micro, eu entro muito com as técnicas de canalização energética, Uhum. equilíbrio dos chakras, sabe? Legal. E aí eu tenho uma formação extensa na área de parapsicologia também. Então eu trabalho muito a influência obsessora, sabe? Se Uhum. tiver, a gente consegue liberar bem essa parte dessa influência obsessora, da influência de amigos, parentes, relacionamentos, encarnados ou desencarnados, sabe? A gente consegue trabalhar essa influência Legal. também. Às vezes você teve um marido, um namorado, num período ali da adolescência, fizeram vários contratos, várias promessas, vários combinados, Sim. se separaram, aí às vezes ele desencarnou, se reencontraram depois, então fica sonhando com a pessoa, fica lembrando, sabe? Fica Interessante, porque se fala muito sobre isso dentro das terapias holísticas, né? Assim, as mesas radiônicas, aqueles processos, mas aí agora dessa maneira, muito, eu não te dou parabéns, assim, porque eu não conhecia dessa forma como você trabalha. Muito legal. que nem eu falei, eu ando do caminho do meio. Justo. Eu trago as coisas, né? Porque tem toda essa parte da clarividência. A clarividência é a capacidade, né, de poder transitar a visão em outra dimensão. Então, isso pode ser treinado, né? Pode ser Glândula treinado. pineal E, trabalha forte. exatamente. Então, você pode treinar e enxergar além.
dessa matéria, conseguir ter um contato maior com a questão dos átomos e poder realmente ter uma percepção dessas influências, né? Então, é possível fazer isso de forma terapêutica, controlada, com segurança, muitas vezes sem invadir o paciente, né? Então, eu trago essa parte. Então, eu trago, né, essa parte física, a parte emocional, mental, mas trago essa parte espiritual abordando também essas influências dos encarnados e dos desencarnados que possam fazer relação com aquela pessoa. Sim. E é para fazer toda essa liberação. Depois que eu faço essa liberação, que eu entro a... Ó, tem aluno da provinda aí, ó. Ah, a Carlinha e você vão se dar muito bem, porque a Carlinha tem Legal. um currículo parecido com o teu em alguns aspectos aí. Tá vendo? Ela sabe. Sabe que isso pode ser treinado. A técnica do Dr. Celso, ele ensina como todos nós podemos, né, Bacana. controlar essas manifestações com ciência, com estudo, sem mistificação, sem forjação, com seriedade, né? Sim, Aí você pode aplicar assim como ele aplicava, de forma terapêutica, tranquila, para poder ajudar, porque existe e não é pouco, sim. sabe? Então, depois que eu faço toda essa parte, aí eu vou ensinando um passo a passo de mentalização, sabe? O próprio paciente vai se induzir a um estado de relaxamento, pálpebra pesada, cabeça pesada, braço pesado, porque tudo é frequência. Esses pacientes, quando eles estavam, obrigado, quando eles estavam, né, nessa fase arquetípica ali do sistema nervoso, eles estavam em beta acelerado. Eles pegar e fizer uma eletroneuromiografia, né, eletroencefalograma, perdão, eles vão estar em beta acelerado. Você vai limpando esse passado, essas influências energéticas, você equilibra os chakras em relação ao sistema nervoso autonômico, já muda 200%. Sim. Só que aí você vai ensinar ele. Ensina ele. Aí você vai ensinar ele a fazer uma meditação, uma mentalização, e aí ele vai podendo mudar a sua frequência. Ele vai saindo de beta acelerado e vai aprender a fazer alfa, vai aprender a chegar lá em teta. Né? Perfeito. E aí ele pode escrever no subconsciente dele lá o que ele quiser. Show. A Carla trouxe a pergunta aqui se o que é a mentalização. Ela trouxe esse questionamento e mentalização da tua vida. Tela mental 987. Se você puder trazer para a gente um pouquinho, Aham. a gente vai. Uma hora vai ser pouco, Adriano. Vai, não tem problema. Quando tá bom, a conversa passa rápido, né? A conversa passa rápido. A mentalização é muito simples, né? A gente pede para o paciente sentar numa posição cômoda e confortável, né? E você vai induzindo ele a um estado de percepção. Então ele fecha os olhos, a gente diminui a luz. Às vezes eu uso uma música de fundo, às vezes não, sabe? E aí eu vou guiando ele, sabe? Vou guiando, olha, agora você vai perceber que o couro cabeludo da sua cabeça começa a se desprender do seu corpo. E a gente começa. As pálpebras vão ficando pesadas. E ele vai desacelerando. Então tem toda uma oratória que a gente faz, né? Uhum. Que vai levando o paciente a perceber o corpo dele, né? Vai sentindo o corpo dele. A gente vai fazendo ele olhar, cada músculo, cada parte do corpo e respirando e a gente induzindo ele a esse relaxamento. Qual que é o objetivo? É muito simples, é induzir a pessoa a parar de pensar num monte de coisa. Uhum. Ela vai respirando e vai prestando atenção. Ó, segue aqui a minha voz. E eu vou falando para ele, agora a sua orelha, agora a sua face, o seu pescoço vai se soltando, presta atenção no seu pescoço.
sabe? Você Uhum. vai desprendendo, cada pedacinho vai respirando. Quando eu percebo que a pessoa, quando não tem, mas eu faço uns paranauê parecidos. Eu não fiz o curso, mas eu faço. A gente Aprendeu de manipula. forma empírica, de É, alguma maneira você já consegue. depois que eu fui descobrir que era. Que show, que show. A Sinara também fez uma pergunta para a gente bem interessante. Ela trabalha com crianças autistas e ela está querendo saber se você já tratou em algum momento, ou o teu público é mais adulto, e se você já tratou, se você, né, tem aí algo para trazer para a gente como benefício, a tua percepção. Uhum. Já tratei bastante casos, sabe? O, a criança autista, ela é um grande desafio para a família. A maior dificuldade que eu tive nos casos da criança autista, e é incrível como isso é uma dificuldade, pelo menos os casos que eu atendi, em suma maioria, foi realmente a família aceitar o filho autista. Sabe? Eu, Sim, eu não posso julgar porque eu nunca passei pela claro. experiência, mas eu vejo sim uma grande dificuldade. Então, a, 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 dif- a, a grande chave que eu consegui melhorar as crianças autistas foi tratando os pais, sabe? A criança autista em si, os casos que eu peguei, e isso na espiritualidade, principalmente para quem gosta, se tem alguém ouvindo, né, do espiritismo em si, da religião espírita, tem muito na, na bibliografia espírita explicando que muitos espíritos autistas são espíritos de maior evolução Eu que acredito. estão se adaptando no planeta. Então, ao mesmo tempo que eles estão se adaptando, eles lutam porque também se revoltam de terem encarnado nesse planeta. Então, tem Muito uma briga ali. difícil para eles, talvez, né, nesse formato. Por isso que eles se fecham ali naquele mundo. Aí Entendo. tem uns autores que falam que estão romantizando, que não é isso, que é espírito rebelde. Mas eu acredito, sabe? E principalmente pelos espíritos autistas que eu atendi, que são seres, sim, que estão em um processo evolutivo e que vieram para realmente ensinar a família a aceitar e lidar melhor com as adversidades. Então, o grande desafio nesse caso, e eu via a surpresa dos pais, era eu falar assim, falar, olha, o seu filho aqui, uns 2 ou 3 atendimentos, mas eu preciso tratar os Sim. pais. A avó, É, né, que a- fica relutando, que não aceita, que vê o autismo como uma deficiência, alguma coisa assim desse tipo, né? Não aceitam. essa semana eu estava conversando com uma pessoa, eu não conheço criança nem a mãe, mas ela estava comentando comigo que a mãe não aceitava, exatamente o que você está falando, a mãe não conseguia aceitar, mesmo a criança sendo diagnosticada, mas às vezes acontece nesses casos, né? E algumas vezes também a gente, até trazendo um pouco, né, a Sinara, ela é uma pessoa que ela foi atendida e pro filhinho dela, e ela se tornou também terapeuta, porque ela Olha, quis que legal. entender mais a fundo esse universo, e hoje ela trabalha com isso, né? Ela trabalha, é o foco dela. Então é muito bacana isso, porque temos também casos, como o mencionado por você, mas também tem algumas mães aí querendo mudar um pouco esse cenário no mundo e se dedicando também para fazer a diferença, ajudando outras mães. Então isso é muito legal, né? É muito bacana. Aí já tem outras famílias, exatamente, que você vê que abraça, assim, que é bonito de ver, né? É Sim. bonito de ver, que a gente vê que gera uma transformação de amor. Sim, sim, porque é diferente, né? Muitas vezes são crianças que acabam sendo eternas crianças, né? Não é como uma fase normal que vai para a vida, que vai casar, vai ter filhos, enfim, né? Então é diferente, é um processo diferente. Mas eu gostei da interação, gostei que o pessoal trazendo
questões, o Vitor também participando, tudo vem para aprendizagem, para cura. O Vitor também, ele é de Portugal. Bacana, Vitor. Não sei que horas são aí, mas obrigada pela tua participação. A Sinara também está trazendo aqui, ó, trato muitas famílias atípicas, sou mãe atípica, e vejo quão importante é a mãe tratar junto com o seu filho para potencializar a evolução. Perfeito, é exatamente o que o Adriano trouxe aí pra gente. Ó, o Vitor tá há 23 horas, tá com a gente aqui, ó. Muito bom. Sabe, o primeiro caso que eu tratei de autismo foi há uns. Eu comecei a atender esse rapaz há uns 15, 16 anos atrás. Ele é Aham. oposto, sabe? Ele, além de autista, é cego. Hum. E quem cuidava dele, quem era realmente a mãe dele, acabou virando a babá. Olha só. Foi assim, para mim, foi um dos maiores aprendizados, porque a mãe não teve condições mentais, emocionais de tratar do menino, sabe? Ela fugiu tanto da responsabilidade, né, que talvez isso tenha sido uma das grandes causas, porque depois ela desencarnou, ela teve demência e desencarnou. E essa mulher assumiu totalmente a guarda, a babá. Nossa, que história, Adriano. É uma história muito forte, sabe? E ela cuida, até hoje eu vejo eles na rua, a gente tem um carinho muito grande, eu atendi ele por uns 10 anos, sabe? E a gente vê ele andando com ela na rua, ele com o bracinho assim, ela segurando, sabe? Pra cima e pra baixo, é unha e carne, Que bonito. incrível, sabe? Incrível, é uma história assim que até hoje eu me arrepio, Sim, que eu nunca tinha visto, sabe? Nunca sim. tinha visto. Sou do É, a autismo, Sinara então, mencionou aqui que o filho dela fez algumas apometrias e trouxe muitas memórias transgeracionais. Olha que legal, muito processo de liberação aí. E também a Carla está te perguntando como que você assimila a explicação do autismo no espiritismo com a constelação autista da NMG. Eu não sei o que é esse NMG, desculpa a ignorância, mas esse eu não conheço, essa constelação autista. Se ela puder falar para gente o que que significa, talvez. tranquilo, ela traz ali pra gente. Mas que legal, esse bate-papo tá sendo bem. Ah, perfeito. É a nova medicina germânica reduzida. A constelação autista na nova medicina germânica. Em relação ao espiritismo, é Uhum. isso? É, é uma pergunta complexa. Boa, essas que é boa. Ocorre quando existe dois conflitos em cada hemisfério cerebral. É, o que eu vejo, assim, sabe, a, tanto a parte da constelação, da nova medicina germânica, traz relações da ancestralidade, né? Uhum. Traz a relação da ancestralidade já mais focada com o objetivo de ressignificar aquilo que aconteceu por algum motivo. Dentro da doutrina espírita, o tempo que eu estudei, pratiquei, estive envolvido dentro da doutrina, o que a doutrina traz? É o conhecimento para você olhar para aquilo de forma amorosa. Ó, tem essa dificuldade, isso é uma prova, né? Dentro do espiritismo, o que seria os transtornos crônicos que não têm cura? Vamos dizer assim, né? O autismo, apesar de não ser uma doença, mas é uma dificuldade que não tem cura. Então é chamado, segundo Allan Kardec, de expiação. Então você vai passar o resto da sua vida com aquela dificuldade, com aquilo. Você não tem como mudar aquilo lá. Você vai ter que se ressignificar, se adaptar dentro daquilo lá. Uhum. Então, na visão espírita, isso é chamado expiação. Você veio, você escolheu essa dificuldade. Isso estava no seu espírito. Quando o seu corpo físico plasmou, com base no molde do seu espírito, porque a gente é plasmado a partir do espírito. Então foi plasmado, esse processo começa lá na trompa de Falópio,
é cerca de 2 horas, mais ou menos, após a concepção. Já vem os guias espirituais, mensageiros de luz, começam a fazer a união lá na trompa de Faló, plasmando todo o processo. Então, primeiro eles respeitam a intimidade do casal, esperam mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, pelo que traz a bibliografia do livro Mensageiros de Luz, de Chico Xavier, mostra através da psicografia. Então, lá nas trompas de Falópio, eles já começam o processo plasmando já o nosso corpo físico a partir daquela concepção ali, química. Então, traz-se plasmado o que você escolheu. Segundo a doutrina espírita, dentro da crença e de outras semelhantes, tu escolhe tudo. Cada um de nós recebe um mentor. Esse mentor, ao longo do seu processo de planejamento encarnatório, você vai passar por processos filosóficos. Dentro desses processos filosóficos, você vai deliberar sobre quem, como, quando vai ser a sua vida. Então, quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, se você vai ter 5 dedos na mão, se você vai ter 1,80 m, 1,70 m, se vai ser gordo, magro, loiro, moreno, você escolhe. Você decide com base no que você escolheu. Então, eu vejo que se a gente for pensar, que nem ela perguntou, da nova medicina germânica, da constelação e da doutrina. A doutrina vai trazer esse entendimento. Olha, tu escolheste, com base no seu conhecimento, no que você enxerga como verdade. Essa expiação, por exemplo. A expiação, como eu falei, é uma coisa que vai passar o resto da vida. Uma prova é uma dificuldade. Tu bateu o carro, bater o carro é uma dificuldade lá, vai ter que gastar para arrumar, se machucou, consertou, acabou. Então a prova termina, ela vem e vai, a expiação ela fica. Então, por algum motivo, você escolheu essa expiação. Então, o autismo é sim, dentro da doutrina espírita, uma expiação. Ah, mas não é doença. Não é doença, mas é uma dificuldade adaptativa ao plano centenário da terceira dimensão, Ah, onde a gente vive de carbono e hidrogênio. Então, você está se adaptando. Então, é uma expiação, eles têm mais dificuldade do que a gente. Com certeza, a gente tem que reconhecer isso, né? E a gente vê isso, já começa muitas vezes, em muitos casos, até mais dificuldade com os próprios pais. Então, a doutrina vai trazer essa clareza. Eu acredito que a nova medicina germânica e constelação traria o bálsamo, o alívio, o conforto, a facilidade de se adaptar, o entendimento para a família, né? Porque daí você vê que a constelação, que é tão bonito, coloca os campos eletromagnéticos, distribui as energias. Você vê que a nova medicina germânica, com valor biológico, e põe cada um dentro da sua capacidade, facilitando. Então, imagina como seria bonito se a gente pudesse unir tudo, né? Então, você traz o conhecimento filosófico da doutrina, mas aí é difícil, às vezes, aceitar. Não estou preparado para aceitar essa verdade, que fui eu que escolhi essa expiação. E aí você ajuda com as técnicas, e aí você acalma o coração, acalma o corpo físico, relaxa as memórias somáticas das faces, dos pontos, e aí eu acredito que seria bem interessante. bacana. Se era bem isso que ela queria, É, né? ela comentou aqui, se tudo fosse escolha, não teríamos bloqueios e traumas e tudo mais. Mas aqui, Adriano, se você me permite, eu acho que complementa o que você trouxe, no sentido de que pode ser que, quando a gente decidiu, é assim, né? Isso aqui é uma suposição, enfim, tem pessoas que podem acreditar, outras não. Mas, Sim, assim, baseado nisso que você trouxe, eu escolho a experiência. Eu não sei se no que você está mencionando, eu escolho em todos os detalhes, que daí entra a questão do livre-arbítrio, porque dependendo, eu vim para cá, eu tenho essa oportunidade de mudança, de fazer diferente, de pegar essa roupagem para fazer o que de fato eu preciso alcançar, né? Vamos dizer assim, eu tenho um monte para escalar, eu vou ter que fazer isso.
mas talvez coisas que acontecem no nosso trajeto, não só falando de transgeracional, mas falando de coisas mesmo que a gente permite acontecer na nossa vida, não seja 100% desenhado num livro. Você entende o que eu quero dizer? Ah, Eu acho que é. não, não está mesmo. Talvez eu tenha me expressado mal. Não, não, eu acho que, mais respondendo a Kalinha, o que ela questionou, né? Eu acredito que a gente tenha, enfim, vou deixar você como especialista falar, Não, mas. talvez tenha dado a entender, ou não sei se é esse que ficou claro, em relação a destino. Uhum, O que a filosofia mais profunda traz para a gente é que nós nos atraímos por princípios de empatia e antipatia, que é o uhum, que hoje tem sido muito falado, inclusive pelo professor Hélio Couto, que é a cocriação. Que nós somos criadores absolutos da nossa vida, que entendemos como livre-arbítrio. Então, assim, isso é uma coisa dura, né? Você fala, poxa, mas eu passei por tanto problema, por tanta dificuldade, por tanto trauma, e eu escolhi isso aí? Escolheu, sabe? Subconscientemente, você vibrou naquela frequência. Isso é a notícia dolorosa. A notícia boa é que você pode mudar e vibrar na frequência do amor e fazer novas escolhas. Isso gera revolta, gera briga. Por isso que a gente sempre traz muito respeito, muito amor, porque esse conhecimento ele não vem de nós, né? Vem através de nós. Então, é perfeitamente difícil, às vezes, as pessoas discordarem, se ofenderem, tanto que não é uma coisa que a gente fica falando muito, e que tem que tomar cuidado quando você fala isso, porque eu trato muitas vítimas de violência sexual, trato vítimas de um monte de pessoa, mas Adriano, eu escolhi isso. Eu não falo isso com essas pessoas, na verdade normalmente nem falo isso, né? Porque é muito duro realmente você apontar e falar, foi você que escolheu. A pessoa tem que estar muito bem preparada para sim. ouvir isso, né? Essa verdade. Por isso que eu falei, na segunda fase do despertar, Hum. vai doer, vai doer. Mas E dói depois compensa, né? Uma coisa é o depois é entendimento que é aquela barreira. exatamente como a gente falou, né? Depois você escolhe vibrar na frequência do amor e aí você escolhe uma vida diferente. E esses dias ruins, esse sofrimento, essas escolhas menos felizes, elas vão raliando, raliando e desaparecem, Sim. sabe? Eu acho que é por isso, sabe? Então, o livre-arbítrio é principalmente isso, aceitar que foi O você. Que... livre-arbítrio vai ter que ficar para o. Tô anotando aqui, ó. De repente, uma nova live. É, mas é claro, a gente Sim. pode estar sempre conversando, Com né? certeza. Eu não quero me estender muito, porque eu sei que teu dia foi também puxado aí, mas eu quero deixar aberto para você, de repente, trazer algo que você não teve oportunidade de falar, né? Ou, enfim, fique bem à vontade para, de Ah, repente, finalizar algum assunto que eu fui te interrompendo. não, eu acho que foi muito bom, sabe? Eu acho que os amigos que estiveram aqui com a gente Sim, ajudam bastante. É muito importante sempre a gente trazer, quando a gente fala do conhecimento, sempre importante a gente deixar claro que se por algum motivo alguém não se sentiu bem, ou talvez as palavras que eu possa ter usado sim. não, não foram as melhores e tocaram de forma equivocada o coração, eu peço desculpa, porque esse conhecimento é um conhecimento que vem de um lugar muito nobre. Então, se por algum motivo a gente acabou não colocando ele bem, eu assumo a Não, responsabilidade. Foi estamos juntos aqui. Foi fluindo, a gente tinha combinado algo, foi vindo e no fim foi assim. mas é isso que é o bom, né? Sim, Então, sim, isso é gostoso, né? O aleatório, que não é coincidência, com né? certeza. Que Não, e não é... assim, agradeço imensamente a tua.
postura, em trazer as informações, trazer o que você acredita, né? Acho que é muito importante a gente relatar aqui que são coisas que você vem estudando, de certa forma também, então assim, nada está escrito em pedra, né? Então, que bonito Uhum. você falar isso, né? Trazer assim essa postura no sentido de se alguém interpretou errado, né? A gente pede desculpa É, porque é um assunto delicado, mas de qualquer forma sempre é com a boa intenção. e isso é a gente que ainda é falho, né? E sempre está em busca de melhorar. Mas quem traz esse conhecimento, não. Então eu falo, fica com raiva de mim, mas não fica com raiva deles, porque eles sabem muito mais que a gente, né? Sim, Eles sabem muito mais que a gente. Mas eu acredito que cada vez mais quem começa a entender esse caminho, que possa fortalecer realmente o seu coração na verdade absoluta de Jesus, trazer esse conhecimento junto com a ciência, aprender e estar atento a todo esse movimento energético, espiritual, filosófico, que aí realmente a gente vai conseguir gerar transformação nas nossas vidas, porque também estamos em processo, sim. e nas vidas dos nossos pacientes, das pessoas que nos procuram, sabe? Eu acho que foi muito produtivo, te agradeço de coração a oportunidade, Eu também. fico aberto aí quando você precisar, quando der da gente conversar, vai ser um Com prazer. certeza, sempre muito bem-vindo. Eu tenho algumas pessoas que me procuraram no privado para saber se essa live ia ficar gravada. Eu quero te perguntar se você me Ah, permite deixar nossa, ela gravada. nossa, eu acho que foi muito bom. Vai dar um Que material bom, muito bom pra gente. maravilha. Então, perfeito, Adriano. Gratidão imensa. Uma ótima noite para você. E qualquer hora a gente volta aqui, gente, trazendo mais assuntos. Claro. Com Deus. Uma boa noite Você para você. também. Até Obrigada mais. pela participação, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.